Boas-vindas a mais uma análise nossa. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça e com total imparcialidade em um dos debates intelectuais mais fascinantes e, vamos ser sinceros, mais polêmicos da história da psicologia. A ideia aqui não é julgar a crença de ninguém, de forma alguma. O que a gente quer é destrinchar uma teoria que literalmente abalou as estruturas do pensamento moderno. Vamos investigar juntos a mente de Sigmund Freud, o próprio criador da psicanálise, e entender essa visão super meticulosa e clínica que ele tinha sobre o fenômeno da fé. A religião é uma neurose obsessiva? Pois é, em 1927, Freud lançou essa premissa explosiva para o mundo acadêmico e para o público em geral. Ele propôs que as práticas religiosas e a crença em Deus poderiam ser compreendidas como uma espécie de neurose obsessiva universal da humanidade. É uma afirmação fortíssima, né? E para entender exatamente como e por que ele chegou a essa conclusão, a gente precisa desconstruir os argumentos originais dele. Mas, vale estabelecer uma regra básica aqui antes de avançar. O nosso objetivo é puramente educativo. Vamos analisar de forma neutra a teoria de Freud. A gente não está aqui para tentar validar ou invalidar a existência de Deus, mas sim para entender o mecanismo psíquico que, segundo ele, impulsiona o ato de crer. Seção 1. A religião é uma ilusão? Vamos fazer uma imersão nas ideias fundamentais de Freud. Seção 2. A diferença entre erro e ilusão. Para a gente realmente absorver a profundidade dessa teoria e, claro, baixar nossos escudos defensivos, é fundamental entender o jargão freudiano. A psicanálise usa uma definição muito específica para a palavra ilusão, que é bem diferente de uma simples mentira ou de um engano. De um lado da tela, a gente tem o erro. Aristóteles, lá na antiguidade, acreditava que os vermes nasciam espontaneamente do esterco. Segundo Freud, isso foi só um erro científico simples, sabe? Uma falta de conhecimento empírico da época. Aristóteles não tinha nenhum desejo emocional profundo de que aquilo fosse verdade. Já do outro lado, a gente tem a ilusão. O exemplo clássico aqui é o de uma garota que espera um príncipe bater na porta para casar com ela. Pode até não ser cientificamente impossível, mas é classificado como ilusão, porque essa crença é movida inteiramente pela realização de um desejo. Ela acredita nisso porque quer, desesperadamente, que seja verdade. E isso nos leva ao pensamento central de Freud. As ilusões derivam dos desejos humanos mais antigos, fortes e prementes. Isso significa que uma ilusão não é obrigatoriamente um delírio ou uma falsidade comprovada. Dizer que algo é uma ilusão, para ele, significa pura e simplesmente que essa crença só existe, se sustenta e ganha força porque nós temos uma vontade gigantesca de que a realidade se adeque a ela. A energia da ilusão vem, na verdade, da intensidade da nossa necessidade emocional. Então a pergunta lógica que fica agora é, se a religião é uma ilusão moldada por um desejo tão intenso, qual é exatamente a origem dessa urgência emocional toda? Seção 3. O desamparo e o pai. É aqui que entra a busca por proteção. Olha, o desamparo infantil é a chave de tudo isso. Independentemente das nossas origens, é um fato inegável que todo mundo começa a vida exatamente da mesma forma. Pequenos, absolutamente vulneráveis e, em muitos momentos, morrendo de medo do vasto desconhecido ao nosso redor. Durante a infância, a gente busca uma segurança constante que geralmente é depositada na figura protetora de um pai ou de uma mãe. E o argumento do Freud é que quando nos tornamos adultos, a gente percebe bem rápido que o mundo lá fora continua sendo assustador. O sentimento de desamparo não evapora com a idade. A gente simplesmente transfere essa necessidade absurda de proteção para uma figura ainda maior. E é bem nesse vazio que a religião entra, executando a chamada tarefa tríplice dos deuses. Ela faz basicamente o que a figura parental humana já não dá mais conta de fazer. Primeiro, as crenças religiosas têm a função de exorcizar aqueles terrores incontroláveis das forças da natureza. Segundo, elas servem para nos reconciliar com a crueldade do destino e especialmente com o pavor da morte, sempre prometendo algo além. E, em terceiro lugar, a religião compensa os gigantescos sofrimentos e as renúncias que a vida em sociedade e a civilização exigem da gente. No fim das contas, segundo a teoria, é um pacote completo de conforto psicológico. Seção 4. O sentimento oceânico. Vamos investigar agora a origem oculta. Mas, convenhamos, uma teoria com esse nível de ousadia intelectual jamais passaria sem um debate daqueles. Um contra-argumento lindamente poético veio do escritor francês Romain Rolland. Ele escreveu cartas a Freud argumentando que o verdadeiro núcleo da energia religiosa não era o medo da natureza ou essa busca tão clínica por um pai. O Rolland chamou essa origem de sentimento oceânico.
seria uma sensação puramente subjetiva, profunda e poderosa, de eternidade, uma conexão ilimitada e sem fronteiras com o universo, uma intuição visceral de que a gente faz parte de um todo muito, muito maior. Mas e aí, como o pragmático Sigmund Freud lidou com essa ideia tão filosófica e bela? Com total frieza clínica para variar, Freud simplesmente descartou a poética do Roland. Ele teorizou que, embora esse tal sentimento oceânico seja até real para algumas pessoas, ele é só um resquício de uma fase primária e super imatura do cérebro. Uma memória sensorial lá de trás, de quando o recém-nascido ainda não consegue distinguir o seu próprio ego do mundo exterior. Ele se manteve teimosamente fiel à sua tese original. O motor da fé é, no fundo, o medo e a necessidade de proteção paterna. Seção 5. A resposta de Pfizer. A ilusão de um futuro. E é exatamente aqui que a gente introduz o contrapeso mais robusto, bem fundamentado e surpreendente à teoria freudiana. Oscar Pfister carregava um currículo e tanto, viu? Ele não era apenas um dedicado pastor protestante, mas simultaneamente um psicanalista de mão cheia e, pasmem, amigo pessoal de Sigmund Freud. Ao ler aquela provocação toda do Freud em 1927, o Pfister não se esquivou. No ano seguinte, ele pegou a própria lógica psicanalítica e escreveu uma refutação contundente. O livro foi publicado com o título genial e super irônico A Ilusão de um Futuro. E o que fascina de verdade nessa história toda é que esse embate público e mega direto não arruinou a amizade deles. Muito pelo contrário, elevou a discussão entre clínica e espiritualidade aos mais altos padrões de respeito acadêmico. Nesse paralelo aqui, a gente consegue ver a estrutura brilhante da defesa do Pfister. De um lado, o Freud acusa a religião de ser uma fuga infantil e uma neurose baseada na opressão. Do outro, o Pfister argumenta, de forma afiadíssima, que o genuíno cerne religioso, quando fundamentado na mensagem de amor, faz exatamente o oposto. Ele suspende as neuroses obsessivas por meio do que a psicanálise chama de sublimação positiva. O Pfister chegou a sugerir que o Freud estava cometendo um erro de amostragem, sabe? Que ele estava julgando toda a religião com base só nas expressões neuróticas dos pacientes que apareciam no consultório dele. E foi além. O Pfister virou o espelho e insinuou que o próprio Freud é quem estava projetando seus desejos de ateu em sua própria teoria. Um baita checkmate. Seção 6. A ciência também é ilusão? Chegamos ao clímax filosófico dessa nossa exploração. É nesse ponto que o Pfister pega a lógica super meticulosa do Freud e, com maestria, vira ela diretamente contra o pai da psicanálise. No encerramento da sua obra, o Freud afirma de forma totalmente inabalável: não, nossa ciência não é uma ilusão. Ele defendeu o rigor do método científico de forma quase messiânica. Para o Freud, a razão, o intelecto e a ciência eram os únicos caminhos verdadeiros, lentos sim, mas seguros, para dissipar as fábulas, educar a humanidade e, no longo prazo, reduzir o sofrimento humano no mundo real. Ele apostava literalmente todas as suas fichas no trunfo da razão. E aí vem a resposta esmagadora do pastor Pfister logo em seguida. Essa é a sua própria confissão de fé. Sensacional, né? O Pfister apontou que essa confiança irrestrita do Freud, de que a ciência algum dia lá no futuro ia finalmente resolver os profundos dilemas existenciais e trazer paz para a civilização, não tinha absolutamente nenhuma garantia empírica. Era uma aposta, era esperança pura. E, de acordo com as próprias regras rígidas que o Freud tinha acabado de definir, qualquer crença que seja sustentada primariamente por um desejo ardente de que a vida se torne melhor, adivinha só, também é uma ilusão. O que nos deixa com uma pergunta final fortíssima. Se qualquer sistema de pensamento estruturado em torno dos nossos anseios mais profundos pode ser classificado clinicamente como uma ilusão, seria essa a aposta moderna de que a ciência curará todos os males apenas uma nova embalagem para o velho desejo humano por segurança? É um baita convite para a gente reconsiderar as complexas e frágeis fronteiras entre a lógica fria, a fé e essa nossa necessidade universal por significado. Muito obrigado por acompanhar mais esta nossa análise e até a próxima.